Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal, que compartilharam, que deixaram aí seu like, tá certo? Conseguimos chegar aí 1000 inscritos aí no canal. Agradeço a vocês aí em especial aí, tá certo? Então, olha lá, gente, nós vamos falar em essa aula especial aí para concurso público. Nós vamos falar do concurso que abriu aí, tá certo? Que foi do São Miguel do Guamá, Prefeitura de Maracanã e Prefeitura de Magalhães Barata. Eu coloquei aqui, ó, PM Pará. Só que assim, ainda não abriu o edital, certo? Mas vai abrir esse ano aí, tá? Provavelmente vai abrir 7.000 vagas aí para oficiais e soldados praça, tá certo? E esse assunto aqui que nós vamos falar, que é regra de 3 simples, ela é válida para esses 4 concursos aqui, tá certo? Que cai bastantes aí. Então, olha lá. Eu tenho aqui, ó, regra de 3 simples. Envolve problemas com 2 grandezas proporcionais. Nós vamos falar das 2 grandezas proporcionais, vamos dar alguns exemplos e na próxima aula nós vamos falar de regra de 3 composta, tá certo? Hoje nós vamos falar de regra de 3 simples, tá? Então, vem comigo. Olha lá então, gente. Essa questão, ela diz o seguinte, ó. Regra de 3 simples, né? Ela envolve 2 grandezas proporcionais. Quais são essas 2 grandezas proporcionais? Grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Para facilitar o nosso cálculo aí na frente, nós vamos colocar essas siglas. GDP, certo? Que é grandeza diretamente proporcional, e GIP, grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Então esse exemplo aqui vai deixar bem claro aí a definição de grandezas diretamente proporcionais. Veja. Se 2 pedreiros fazem 9 metros de calçada num dia, quantos metros de calçada 10 pedreiros farão em um dia? Então, olha lá, esse problema envolve 2 grandezas, tá? Nós vamos agora identificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, veja, eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu fiz um quadro, né, para ficar mais didático e para o seu entendimento. Então, eu fiz um quadro aqui de pedreiro e um de metros de calçadas por dia, que o problema está definindo, tá certo? Então, olha lá, ó. Se 2 pedreiros, vou colocar aqui, ó, 2 pedreiros fazem 9 metros de calçadas no dia, então vou colocar aqui, ó, do outro lado, número de pedreiros embaixo aqui, ó, do pedreiro, né, e metros por calçada aqui embaixo, tá certo? Tudo de acordo com a sua unidade de medida, tá bom? Então, olha lá. Agora vem a pergunta. Quantos metros de calçada? Ele quer saber quantos metros de calçada, então eu não sei. Então, eu vou colocar X. Tá certo? Quantos metros de calçada 10 pedreiros farão em um dia? Então, ele está colocando aqui a quantidade de pedreiros. 10 pedreiros. Então, agora, nós vamos analisar, certo? Esse problema, identificar se ele é diretamente ou inversamente proporcional. Qual é o primeiro passo? Eu vou jogar uma seta na direção do meu X aqui, ó, da minha incógnita, tá certo? Se as setas, após analisar as setas, estiverem ao contrário, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Se as setas estiverem no mesmo sentido, elas são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então vamos analisar. Eu tenho 2 pedreiros e eles produziram 9 metros de calçadas num dia. Agora eu vou aumentar o número de pedreiros. Se eu vou aumentar o número de pedreiros, lógico que vai também aumentar o número de metros de calçadas ao dia, certo? Se eu diminuísse o número de pedreiros, diminuiria o metro de calçada por dia. Como eu vou aumentar, também aumentará aqui o metro de calçada por dia. Isso, se eu aumento de um lado e do outro lado também sucessivamente vai aumentar, então eu tenho que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aqui aumenta, a outra também vai aumentar. Então, as setas ficam no mesmo sentido. Se fica no mesmo sentido, agora eu vou igualar essas 2 razões. Olha lá, eu tenho 2 aqui, ó, que está para 10, assim como 9 está para x, certo? Igualando as 2 razões, eu vou fazer o que? A multiplicação aqui, ó. Vou cruzar esse com esse e esse com esse, tá certo? Cruzando, eu vou fazer a multiplicação aí. 2 vezes x dá
2x. Isso aqui é igual a 10 vezes 9. 10 vezes 9 dá 90. O 2 ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro membro dividindo. Então eu tenho aqui x é igual a 90 dividido por 2. Nesse caso, a gente pode afirmar então que 90 dividido para 2 dá 45. Com isso, nós finalizamos esse problema, tá certo? Olha lá, vamos confirmar se essa grandeza é diretamente proporcional, se o x aumentou mesmo. Se 2 pedreiros fizeram 9 metros de calçada num dia, 10 pedreiros fizeram o quê? 45 metros de calçadas num dia. Tá certo? Então, essa questão aí é de regra de 3 simples. Nós precisamos se atentar só em identificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Depois é só multiplicação e divisão, tá bom? Então vamos lá para o segundo exemplo de regra de 3. Esse segundo exemplo, nós falamos o primeiro exemplo de o quê? De grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos resolver um exemplo aqui de grandezas inversamente proporcional. Então vamos identificar qual é a diferença dessas duas, tá bom? Olha lá o exemplo. Se 3 tratores, vamos destacar aqui para ficar mais entendível aí, ó. Se 3 tratores fazem um aterro em 5 horas, em quantas horas 10 tratores farão esse mesmo aterro? Então, nós estamos falando aqui de quê? De unidades, né? De quantidade de tratores e a unidade de tempo, tá certo? Então, olha lá. Eu fiz esse quadro aqui, tá certo? Para ficar mais didático. Então, eu tenho aqui a quantidade de tratores. Ela faz o quê? Um aterro em 5 horas. Olha lá, ó. 3 tratores fazem um aterro em quanto tempo? Em 5 horas, certo? Aí vem a pergunta, em quantas horas? Então, ele quer achar em quanto tempo aqui, certo? 10 tratores farão esse mesmo aterro. Farão esse mesmo aterro. Então, se eu montei aqui a minha regra de 3 simples, agora eu vou analisar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Então, olha lá, primeiro passo, eu vou jogar essa seta para cá, para baixo, ó, na direção da minha incógnita x, tá certo? Agora eu vou analisar esse outro lado aqui, ó. Se eu tenho 3 tratores e esses 3 tratores farão um aterro em 5 horas, certo? Em 5 horas, eu aumentei a quantidade agora de trator e as horas vão aumentar ou diminuir? Vão diminuir, certo? Por quê? Se eu tenho 3 tratores somente e fiz aqui um aterro em 5 horas, então, se eu aumentei a quantidade de tratores, então a minha quantidade, o meu tempo vai diminuir, tá certo? Então, se aqui eu aumento e aqui eu diminuo, então eu vou ter grandezas inversamente proporcional, tá certo? Então, aqui aumenta e aqui vai diminuir. Se as setas estão inversamente proporcional, então essa grandeza inversamente proporcional eu monto da seguinte forma, olha lá. Eu vou ter o seguinte: 3 está para 10, a seta está para cima. Assim como 5 está para x. Ó. 5 está para x, a seta está para baixo. Só que para me resolver essa multiplicação aqui, ó, cruzar, eu preciso que as setas estejam para a mesma direção. O que é que eu faço agora? Eu posso inverter uma dessas duas razões, certo? Então, vou inverter essa razão aqui, ó. Se aqui é 3 sobre 10, vai ficar agora 10 sobre 3. Com isso, a minha seta vem para baixo, certo? Isso aqui é igual a 5 sobre x. Eu vou continuar aqui com o mesmo padrão da razão, ó. 5. A seta também vem para baixo. Certo, professor, agora as duas setas estão no mesmo sentido, então vamos fazer a multiplicação. Vamos cruzar. 10 vezes x dá 10x. Isso aqui é igual a 3 vezes 5, 15. O 10 está multiplicando, vai passar o que, gente? Dividindo. Então, fica 15 dividido por 10.
Isso aqui é igual, observe essa divisão aqui como ela é importante. Eu vou ter aqui, ó, vou fazer bem aqui, 15 dividido por 10, certo? Olha lá, 1 vezes 10 é 10, para 15 falta 5, certo? O 5 não é divisível por 10, então eu vou abaixar aqui um zero e vou acrescentar uma vírgula aqui, correto? 50 dividido por 10 dá 5, certo? 5 vezes 10 é 50. Para 50 não sobra nada. Então, meu resultado aqui é o quê? 1,5. 1,5 horas. Isso aí vale quanto? Observe o seguinte, eu tenho um inteiro aqui, ó. Eu tenho um inteiro, então eu tenho 1 hora. Sobrou o quê? Meio, né? Se eu tirei 1 daqui, sobrou meio. Então, esse meio aqui é 1 hora e 50 minutos, muita gente erra aí. Não é 1 hora e 50 minutos. Vamos lá. Eu vou fazer uma regra de 3 bem aqui, ó. 1 hora equivale a 60 minutos. Sobraram quanto lá? Meia hora, né? 0,5. Então, 0,5 horas, isso equivale a x minutos. Vou cruzar aqui, ó. 1 vezes x dá x. Meio vezes 60, se eu multiplicar qualquer meio por qualquer valor, qualquer número, sempre vai dar metade dele. Então, meio, 0,5 vezes 60, metade de 60 é quanto? É 30 o quê? Minutos. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o meu x vale o quê? 30 minutos. Então, aqui é 1 hora e 30 minutos. Se na alternativa lá tivesse 1 hora e 50 minutos, muitos iriam marcar 1 hora e 50 minutos. Mas não, você tem que analisar dessa seguinte forma aqui, tá certo? Então, a resposta correta aqui, ó, é 1 hora e 30 minutos, tá certo? Uma questão aí simples que você precisa se atentar aqui nessa divisão, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Então, vamos lá fazer mais um exemplo aí, gente, de regra de 3 simples. Olha lá. 5 máquinas enchem 300 garrafas de refrigerante por minuto. Quantas garrafas por minuto seriam cheias se tivesse 6 máquinas trabalhando? Então, aí temos um problema de 2 grandezas, né? Quanto ainda tiver 2 grandezas, são regra de 3 simples. Se for mais grandezas, vai ser composta, tá certo? Que a gente vai ver na próxima aula. Então, olha lá, novamente eu fiz aqui o quadro, né, para você entender melhor. Então, eu tenho aqui, ó, 5 máquinas, certo? 5 máquinas que enchem 300 garrafas de refrigerante por minuto. Enche quantas garrafas? 300 garrafas por minuto, tá certo? Aí vem a pergunta: quantas garrafas, x garrafas, porque eu não sei quantas garrafas por minuto seriam cheias se tivesse trabalhando o quê? 6 máquinas, certo? Então, novamente, eu vou jogar aqui a seta para a direção aqui do x, certo? Na direção da minha incógnita x. E agora, eu vou analisar aqui o meu problema, tá certo? Então, olha lá. Eu tenho aqui 5 máquinas trabalhando e eu consegui produzir 300 garrafas por minuto. Eu aumentei a quantidade de máquinas, certo? Então, eu vou o quê? Aumentar ou diminuir a quantidade de garrafas? Se 5 garrafas eu produzir 300, se 5 máquinas, perdão, eu produzir 300 garrafas por minuto, então se eu aumentei a quantidade de máquinas, lógico que também vai aumentar a quantidade de garrafas por minuto. Então, aqui eu tenho 2 grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque se aumenta aqui a quantidade de máquinas, aqui a quantidade de garrafas por minuto também vai aumentar. Então, as setas estão no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido, nós vamos então armar as 2 proporções, as 2 razões. Vamos igualar. Então, 5 aqui que está para 6, isso aqui é igual a 300 que está para x.
grandezas diretamente proporcionais. Observe que a seta está para baixo e a do incógnita x também está para baixo. Se as setas estão no mesmo sentido, então é só cruzar e fazer a multiplicação. Então, olha lá. 5 vezes x dá 5x. Isso aqui é igual a 6 vezes 300. Quanto é 6 vezes 300? Então, observe aqui, ó, um macete. Esquece esses dois zeros aqui, ó, e multiplica só 6 vezes 3. Quanto é 6 vezes 3? Dá 18. Então, acrescenta aqui mais 2 zeros. 1800, que dá 1.800. Então, eu tenho aqui que x é igual a 5 que está multiplicando, vai passar para outro membro dividindo. Então, eu tenho 1.800 dividido por 5. Com isso, eu vou ter o resultado da minha divisão. 1.800 dividido para 5 dá quanto, gente? Bora fazer passo a passo? Olha lá, muita gente não sabe dividir, então vou fazer passo a passo aqui, ó. Qual o primeiro passo? Eu vejo um número que seja maior do que 5 aqui, certo? Então, o número maior aqui vai ser 18, né? Então, eu vou pegar aqui, qual é o número que dividido por 5 aqui, certo? Vai dar quanto? 3. 3 vezes 5 é quanto? Não é 15? Se eu for multiplicar por 4, já vai passar, vai dar 20, né? Então, é 3, ó. 3 vezes 5, 15. Para 18 aqui, é só subtrair. Falta quanto? Falta 3. Abaixo, um zero. Abaixando um zero, eu vou ter o quê? Qual é o número que eu multiplico por 5 que vai dar 30? Número 6. 6 vezes 5, 30. Para 30 não falta nada. Só que sobrou mais um zero aqui, né, gente? Então, esse zero eu jogo bem aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um total de 360 garrafas. Então, 5 máquinas eu produzo o quê? 300 garrafas por minuto. E 6 máquinas eu vou produzir 360 garrafas por minuto. São grandezas diretamente proporcionais, certo? Então, vamos lá para mais um exemplo para a gente poder finalizar essa aula de regra. Para a gente finalizar essa aula de regra de 3 simples, tem mais esse exemplo aí para a gente finalizar. Olha lá. 5 torneiras idênticas enchem um tanque em 10 horas. Em quanto tempo 4 dessas torneiras encheriam o mesmo tanque? Então, novamente, aqui temos o quadro, certo? Onde eu vou colocar aqui a torneira, certo? Torneiras. E aqui as horas, né? No caso, eu vou colocar tempo aqui, ó. Tempo. Tá certo? Então, olha lá. Ele está dizendo aqui no problema que 5 torneiras idênticas, isso é importante, idênticas, enchem um tanque em 10 horas. 5 torneiras vai encher um tanque em quanto tempo? 10 horas, certo? Em quanto tempo, X tempo, que eu não sei, né? Ele está fazendo a pergunta, em quanto tempo 4 dessas torneiras encheriam o mesmo tanque? Então, 5 torneiras enchem o tanque em 10 horas, esse mesmo tanque com 4 torneiras encheria em quantas horas, né? Então, aqui nós temos uma regra de 3 simples, porque temos apenas 2 grandezas. Então, essa regra de 3 simples, nós vamos montá-la bem aqui, ó. Observe o seguinte, vou jogar a minha seta na direção da minha incógnita x, sempre eu vou fazer isso, professor, sempre, para facilitar o teu entendimento. E agora, eu vou analisar o problema. 5 torneiras vai encher um tanque em quanto tempo? 10 horas. Eu diminuí a quantidade de torneiras. Se eu diminuir a quantidade de torneiras, o meu tempo vai diminuir ou vai aumentar? Vai aumentar, né? Se 5 torneiras estão enchendo esse tanque em 10 horas, se eu vou diminuir uma torneira, então o tempo vai ser maior do que 10 horas. Então eu tenho aqui, ó, grandezas inversamente proporcional. Ou seja, eu tenho que organizar essas grandezas que estão inversamente proporcional para colocar as setas no mesmo sentido. De que forma? Vamos colocar aqui, ó, 5 está para 4, assim como 10 está para x. Essas razões aqui, eu tenho que uma seta está para cima e a outra está para baixo.
Com isso eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Só que para me fazer a multiplicação aqui, certo? Eu vou ter que colocar as setas no mesmo sentido. Posso inverter essa ou posso inverter essa, tanto faz, tá bom? Então vamos inverter essa aqui, ó. Se eu tenho 5 sobre 4, vai ficar o quê? 4 sobre 5. E aqui eu vou continuar com a mesma razão. 10 sobre x. Certo? E agora? Agora eu vou fazer a multiplicação, porque as setas estão no mesmo sentido agora. Tá bom? Então 4 vezes x dá o quê? 4x. 5 vezes 10 dá 50. O 4 está multiplicando, vai passar o quê, gente? Dividindo. Ó. Então fica 50 dividido para 4. Observem novamente. Vamos fazer essa divisão aqui passo a passo. Eu tenho 50, está dividindo 4. Qual o número que é maior do que 4 aqui? É 5. Então, coloco uma vírgula bem aqui. Então, o número que eu multiplico por 4 que vai dar 5. Por 2 já vai dar 8, vai dar mais. Então, tem que ser 1. 1 vezes 4 é 4. Para 5, falta quanto? 1. Abaixo quem? O 0. Agora, eu vou multiplicar um número por 4 que vai dar 10. Por 3 vai dar 12, né? Então, é por 2. 2 vezes 4 dá 8. Para 10 falta 2. Observe que não tem mais nenhum zero aqui para poder baixar. E o 2 é menor do que o 4. Não dá para dividir. Então, vai acrescentar um zero aqui e uma vírgula. Tá certo? Qual o número que eu multiplico por 4 que vai dar 20? 5. 5 vezes 4 dá o quê? 20. Para 20, nada. Então, o meu x aqui vale quanto? 12,5. Qual é a resposta? Muitos iriam marcar a letra E. 12 horas e 50 minutos. Né? Mas lembra na questão anterior, o que eu falei sobre isso aqui? O que é que eu tenho o dia inteiro aqui? Eu tenho 12 horas e meia. Né? Se eu tenho 12 horas e meia, então eu vou tirar esse 12 aqui. Realmente aqui vai ser 12. Olha lá, 12 horas. Certo. Se eu tenho 12 horas, já vou eliminar algumas questões. Ó. Eu vou eliminar 5 horas, 7 horas, 8 horas. Vai sobrar quem? A D, 12 horas e 30 minutos. E aí, 12 horas e 50 minutos. Agora que vai entrar aí o raciocínio. 5, eu tirei aqui o 12, né? Que é o inteiro, 12 horas. Sobrou quem? Meio, né? Então, eu vou fazer o quê? 1 hora está para quê? Para 60 minutos aqui, né? Então, meia hora equivale a x. Fazendo essa regra de 3 aí, eu vou ter que x é igual meio vezes 60 dá 30 minutos. Com isso, esse meio aqui é o quê? 30 minutos. Ou seja, a minha resposta correta é a letra D de dado. Tá certo? Espero que você tenha compreendido e tenha gostado aí dos exemplos que nós passamos de regra de 3 simples. Para você que vai fazer o concurso de São Miguel do Guamá, Prefeitura de Maracanã, Prefeitura de Magalhães Barato, e está se preparando aí para o concurso da PM, aí, que vão vir muitas vagas esse ano aí, tá certo? Não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe aí com seus amigos, com quem vai fazer esse concurso aí, tá bom? Até a próxima aula, até mais.